Ô João, acho que o povo quer, ele conseguiu manifestar parte disso ontem nas ruas e avenidas de Brasília. O presidente Bolsonaro ontem participou de um grande evento da Capital Moto Week, inclusive com direito a uma motociata, não é, João? Sim, Pitolio, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata ontem, terça-feira, em Brasília, no Distrito Federal. O evento partiu do Capital Moto Week e os apoiadores falam em centenas de participantes, de acordo com a Gazeta do Povo. Mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, Bolsonaro não deixou de comparecer a essa motociata. Ele foi à frente dos motoqueiros em cima de um carro de som. A presença, no entanto, foi silenciosa, como nós acompanhamos. Ele não fez nenhum pronunciamento ao longo do trajeto e, além disso, antes do início do evento, foi solicitado aos participantes que não levassem cartazes com críticas a outras pessoas que pudessem prejudicar Jair Bolsonaro. Além do ex-presidente, estiveram ainda presentes a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o filho e senador Flávio Bolsonaro, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, os deputados Gustavo Gayer, Sóstenes Cavalcante, Hélio Lopes e o senador Wilder Moraes. No último dia 18, só para lembrar a nossa audiência aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs uma série de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Dentre elas, constava a proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Exatamente por isso, Pitoli, que Jair Bolsonaro não fez uso da palavra ontem. Orientado pelos seus advogados, né? Agora, esse é o motivo pelo qual tentam censurar a todo custo, a todo preço, a Jair Messias Bolsonaro, Olavo. Por onde passa, arrasta multidões. Aí em Brasília ontem, 3 da tarde, em plena terça-feira, esse é o resultado, né, de um presidente ou de um político popular querido pelo povo. Eu imaginei e lembrei do 7 de setembro com Lula. Né? Era um feriado, 7 de setembro. O povo ali do DF teria a possibilidade, ao menos, de prestigiá-lo, passando com janja, né, em carro aberto e tal. E eu não vi o mesmo prestígio. Ontem era um dia útil, uma terça-feira, 3 da tarde, e o Bolsonaro arrastando multidões, Olavo. O 7 de setembro desse ano parece que vai ter um gasto de 40 milhões, terá brinde. Então vai contratar gente para ir. Talvez contrate alguns figurantes para bater palma. Me lembro daquele 1º de maio em que Lula apareceu para ninguém, não é? Tinha mais bandeiras do que gente, né? Exato. Engraçado, bandeira de sindicato que começou a receber dinheiro, enfim, não foi processado, né? Pitoli, acho que só não passou o número de bandeiras, só não passou o número de orelhas, né? Porque dá para contar as orelhas daqueles que sustentam as bandeiras com facilidade. É, né? mais fácil contar orelhas, pois que são grandes, né? Só lembrando que Bolsonaro está calado porque nós vivemos num país com censura prévia. E essa ordem, essa restrição, essa tornozeleira vem lá da apuração do episódio de Eduardo Bolsonaro, que nada tem a ver com Jair Bolsonaro nesse ponto, não guarda uma relação concreta. Então, nós temos esse fim de pontos relevantíssimos da nossa lei, de pontos relevantíssimos da nossa liberdade, simplesmente para um projeto político, simplesmente para calar Jair Bolsonaro. Silvio, é uma prévia do dia 3 de agosto? Eu entendo que Bolsonaro não poderá estar, porque, em função das cautelares, ele tem que se guardar na sexta-feira, 7 da noite, e só pode voltar às ruas na segunda-feira, às 7 da manhã. Então será uma manifestação, agora espalhada por todo o Brasil, pela primeira vez, sem o presidente Bolsonaro. Você entende que já é uma prévia do dia 3, Silvio? Acho que sim, acho que é a foto que incomoda. Eu acho que aquela foto, aquela imagem do presidente Jair Bolsonaro cercado de gente, cercado de povo, é o que incomoda esse consórcio de poder. Seja o sócio majoritário do consórcio que está no Supremo Tribunal Federal, seja o presidente da República, Lula da Silva. Esta imagem é a imagem que incomoda, porque o Lula pode procurar essa foto onde ele quiser, ele não consegue fazer igual. Você citava o 7 de setembro, naquele 7 de setembro tinha mais os dragões da independência, era maior, né, o tamanho do que público. Tinha mais aeronaves da Esquadrilha da Fumaça do que gente na rua. Então esse é o ponto, o Lula não junta mais gente. O PT perdeu a capacidade de mobilização de massas, perdeu as ruas e há muito tempo perdeu. Perdeu lá atrás, quando a máscara, a aura petista
caiu, desabou com mensalões, com petrolão, com corrupção. As pessoas entenderam quem era o PT, entenderam que o Lula era um mentiroso, que ele fala as coisas sem provar, o tempo inteiro sobe num palanque e bravatas. A gente só assiste bravatas. Então esse é o ponto. O presidente Jair Bolsonaro é perseguido há quanto tempo? Desde que chegou à presidência da República. As pessoas às vezes citam os inquéritos, o próprio inquérito 4781, que é o inquérito matriz, mas não. O dia que ele sentou na cadeira de presidente da República, ele começou a ser perseguido, principalmente pela imprensa tradicional. A imprensa não aceitou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Por nojinho, como pode? Uma figura como Bolsonaro. E aí, agora a resposta é essa, a desconexão desse pessoal todo com o povo. As pessoas apoiam o presidente Bolsonaro. E finalizando, tem um detalhe, né, Pitoli? A direita também não pode cair na bobagem de ficar contando gente, né? Mas tinha a Folha de São Paulo diz que tinha 50.432, não sei quem diz que tinha 7 mil, não faz mal, o Brasil tem 5 mil e mais de 5.500 municípios. Se 100 pessoas estiverem na rua em cada município, já é muita gente. E é assim que funciona, é assim que essas manifestações são germinadas. Elas são orgânicas, espontâneas, e eu gostei muito da frase que você usou agora há pouco. Agora é o povo quem tem que convocar os políticos. Porque se depender dos políticos, a gente sabe onde eles estão, né? Exatamente. Silvio, ao mesmo tempo, ontem sai uma matéria do Antagonista que traz a seguinte manchete. João, conta para mim o que diz o Antagonista no artigo publicado ontem. Não é uma matéria, é um artigo. É um artigo do Ricardo Ketzmann. Ele diz o seguinte: para o bem da direita no Brasil, esqueçam os Bolsonaros. A agenda anti-brasileira em curso nos Estados Unidos não é do Brasil, mas tão somente do lunático Eduardo Bolsonaro a serviço do pai. Eles não entenderam nada ainda. Não entenderam nada, Olavo. As 10 falas de Lula compiladas pelo Metrópolis não significa absolutamente nada. Os ataques de Lula a Trump, né, o alinhamento com o Irã, né, o apartar com Israel, ou seja, eles não entenderam nada, Olavo, e dizem que a direita precisa se livrar dos bolsonaros. Fala para aqueles que estiveram na motociata ontem, não, Olavo? E fala para aqueles que estão no supermercado pagando caro, fala para aqueles que estão pagando o IOF caríssimo, fala para aqueles que estão pagando o maior juro, um dos maiores juros do mundo. Hoje é dia de manutenção de juros em 15%. Tá aí, tá posto. E tem um ponto importante, a questão da responsabilidade. É uma bandeira do Lula deslocar a responsabilidade pelo tarifaço que ele se refere na matéria, no artigo, é deslocar a responsabilidade para Eduardo Bolsonaro, quando, na verdade, essa responsabilidade é de Lula. Vitória, não podemos esquecer, Lula não conversou com Donald Trump desde a posse. Já comentei isso aqui, disse assim, olha, não vou conversar porque não tem assunto. Se eu sentar com ele, eu vou ter que contar piada. Isso não tem graça, não tem graça. E quem está tentando conduzir uma negociação aí, até foi recebido por Big Techs ontem, é o Alckmin. Dará resultado? Não. Temos que esperar, né? Olha, não se prepara uma conversa. O Alckmin é aquele da foto com os ditadores lá na posse do presidente Beirã. O sobrevivente. Vai dar muito certo isso aí. Não se costura uma conversa entre dois países. Não se costura do dia para a noite. Contanto, é importante observar que Lula está com medo de tomar uma dura, como tomou Zelensky, como tomou o presidente da África do Sul. Ele está morrendo de medo de chegar perto de Donald Trump. Silvio, como eu pego um artigo como esse que diz que a direita tem que se libertar ou dar adeus aos Bolsonaros usando a foto de ontem em Brasília, Silvio? Não, é um absurdo. Isso é outro retrato daquela imprensa que tem nojinho do Bolsonaro, aquela imprensa que nunca aceitou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer aqui só um exercício. O presidente Bolsonaro fez quantas cirurgias, Pitoli? 6. Acho que você tem o número correto. 6 cirurgias. Tentaram matá-lo à faca. Ele não poderia, por exemplo, se fosse mais do mesmo,
Se ele fosse como essa massa de políticos inúteis que a gente tem em Brasília, sobretudo no Congresso Nacional, sobretudo no Senado da República, ele poderia estar na casa dele, ele poderia ter feito um acordo qualquer, ele poderia ter jogado o jogo sujo, mas não, ele está na rua, defendendo quem? Defendendo o povo, defendendo o Brasil contra uma ditadura que está sendo instalada silenciosamente, agora até com alguns... dá para ouvir rangendo já, né? Já dá para ouvir ruído, já está mais instalado. Mas é uma ditadura que começou, é a censura, é autoritarismo. É por isso que ele está lá, ele podia estar em outro lugar. Ainda mais com a questão de saúde que ele tem. Ele é o ex-presidente da República, ele governou o Brasil. Ele governou o Brasil no momento em que o mundo vivia uma pandemia e não sabia para que lado ir. O Brasil sofreu muito menos do que outros países, porque a condução da política econômica do governo Bolsonaro era ótima. Funcionou, manteve o Brasil em pé, os nossos pilares intactos. Então, é isso que essas pessoas que escrevem esse tipo de bobagem não entendem. Por quê? A direita pode ser permitida sem o Bolsonaro. Quem é que está querendo dividir a direita? A quem interessa dividir a direita? É esse tipo de pensamento. Quando a gente fala, mas não é a questão do Trump, o Lula, essa questão tem duas pernas muito claras, mas o Trump deixou claro nas cartas que ele enviou, ele documentou a insatisfação com a forma como o presidente Bolsonaro tem sido tratado no Brasil e, consequentemente, toda a direita brasileira por causa de perseguições e autoritarismo. Estão tentando esmagar a direita no Brasil há quanto tempo? É que ela é firme, ela resiste. Então, é preciso enxergar dessa forma. E também concordo, o Lula provocou o Trump o tempo inteiro. Subir num palanque com aquele linguajar, dizendo que ia gritar truco, 6 pro Trump. Meu Deus do céu, ele está falando com o presidente dos Estados Unidos da América, dessa forma. Nós temos uma caravana inútil de senadores que conseguiu desembarcar nos Estados Unidos no dia em que o Congresso americano, que os congressistas entraram em recesso, eles não foram recebidos por ninguém. Eles foram lá para fazer uma reunião entre eles, no saguão do hotel. Patético tudo isso. Com raras exceções ali, um ou outro político até sério ali naquela caravana, mas inútil. Geraldo Alckmin tem alguma capacidade de negociar em nome do Brasil. Geraldo Alckmin estava numa foto ao lado de terroristas, alguns que já morreram no Irã. Então, é isso que esse pessoal que escreve essas bobagens não consegue entender. O Brasil está acordando.